Olá pessoal, boa noite. Como vão vocês? Tudo bem? Olá Bruna, Ana, Tiagão, como vão? Opa! Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui a nossa live, só esperar o Marcelo conectar. Cadê o Marcelão? Grande Vinícius, boa noite a todos que estão chegando. Tô olhando aqui, que eu só tô esperando o Marcelo conectar aqui. Cadê ele? Cadê você, Marcelo? E aí, estão todos bem? Tudo tranquilo? Tô esperando meu convidado. Cadê meu convidado? Gente, eu tô tomando... eu tô tomando um caldo nesse negócio de live de Instagram que vocês nem imaginam. Ai, ai. Pois é, nós estamos querendo aí iniciar, né, essa live, considerando aí essa questão de subestações, né? E aí nós estamos só esperando o mestre dos magos, né, Tiagão? Que é o Marcelo Santana. Opa, grande Douglas, como vai? Ué, quem sabe, né? Eu tô querendo montar um... Ainda vamos chegar. Ó, chegou o homem aí. Ah, menino. Vamos lá, pessoal. Eu vou chamar ele aqui pra gente já começar aí a nossa live. Grande Alisson. Opa, boa noite, doutor Marcelo. Como vão as coisas? Tranquilo, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tá um pouco chiado, mas estamos ouvindo. Então, aqui tá silêncio total, tentar chegar mais tempo. Tá dando uma chiadinha, mas tá dando. Então, tá bom, tá bom. É, Opa, a galera tá chegando. Mas vamos lá. E aí, tranquilo, mestre? Como é que estão as coisas? tranquilo, né? Em casa, Ah, trabalhando em casa, em quarentena. vida difícil de quarentena. Ó, estão falando do som aí. Parece que o seu microfone tá arrastando. Tá meio chiado. Aí, deixa eu tentar trocar de telefone aqui. Pera aí que ele já vai acertar aí, galera. Deixa eu ver. Tem um que é bom e outro é pior ainda. Tem um ruim e outro pior. Aí. Ó, melhorou. Tá colocando as balinhas no Tá ouvindo? lugar. Tá ouvindo? Tem Tranquilo, ó, som? perfeito. Tem som, Melhorou? perfeito. Ó, parou a chiadeira. Boa. Parou? Então, é que tem É, 50% de chance de pegar o fone ruim, né? É lógico que acerta o fone ruim.
É nessas horas que você tem que aproveitar e jogar na Mega Sena, só. Exatamente. Isso aí, ó. Olha, Mil a por turma cento tá aí de aí, ó. emissão. A galera já manifestou positivo aí. Aí, o Como é que Fernando, tá? Vinícius. Isso. Nós estamos E aí em você? isolamento de risco, né? Riscos isolados pela IT5, né? Todo mundo nessa pancadeira. Exatamente. É. Aproveitar, trabalhar, aproveitar, estudar, aproveitar e pesquisar. Ler, assistir Nossa. Netflix, canais do YouTube, lives, 50 milhões aí, ótimo. É, exatamente. É, essas lives aí estão ficando muito boas. Você está fazendo aí com o Vinícius, com a Vânia, tá muito bacana. É, nós estamos tentando, estamos tentando aprimorar, tentando evoluir, vamos ver. Olha, e a turma tá cheia. Ó. A Bruna tá falando até para colocar máscara aí. A máscara deveria ser a corta-fogo aí. Boa. Boa, Bruna, boa, boa. É, Ó, o Gustavão, tem o bom, povo da elétrica aí. é Bacana. isso, bacana. Sejam bem-vindos todos. Vamos, à medida que a gente for fazendo a live aí, a galera vai chegando, problema não. Ô, Isso Marcelão, aí. a gente vinha conversando, né? E há muito tempo a gente já estava. É uma das coisas muito recorrentes essa questão da subestação, né? Com Nossa relação à Senhora. segurança contra incêndio, corpo de bombeiros, como é que fica essa coisa toda, e isso gera altas dúvidas, né? Eu falei, não, temos que conversar com um cara que é fera no assunto, que vai saber dar os norte aí pra galera, porque senão todo mundo vai ficar perdido, né, moço? É, não sei se vai sair mais perdido, né? Vamos pelo menos dar um choque na galera, né? Vamos, pelo menos dar um choque, né? É, o negócio é Marcelo, fazer a turma pensar, né? E todo mundo trabalhar junto para mudar para isso, melhor. beleza. Marcelo, alguns te conhecem, outros não, então faz a sua apresentação aí. Faz a Tá bom. apresentação e merchan, mete bronca. Em primeiro lugar, obrigado, né, pela oportunidade aí de estar, de certa forma, contribuindo, tá? Prazer é nosso. Bom, mas ó, meu nome é Marcelo Santana Silvino, sou engenheiro eletricista, né, e sou pós-graduado em engenharia de segurança, automação industrial e engenharia de incêndio. É, eu trabalho no escritório, né, que eu sou sócio do Reinaldo Thiago, que chama Exemplo Soluções de Engenharia, onde a gente faz projetos de consultoria na área de incêndio e segurança de projeto. Né? Sou professor da Engenharia de Segurança e Engenharia de Incêndio na PUC Minas, nas Ó, pós-graduações. Né? Sou diretor técnico da Flama, Instituto Flama, que é o instituto da área também, da área de desastres. Né? isso. Sou membro do IGNIS, que é um grupo de pesquisa da área de incêndio da UFMG também. E sou membro da AMEI, que é a Associação Mineira de Engenharia de Incêndio. Fui diretor financeiro dela durante 4 anos, mas hoje eu sou membro e continuo contribuindo como membro. E trabalho na área de projetos desde 2001 e com incêndio desde 2008, 2009, mais ou menos. E estamos aí Já na está luta vacinado. nesta área já. Já está bem vacinado. Olá, Ellen, bem-vinda também. E aí. Isso. Muito bem. Então, Marcela, aí a Ignis, a Flama, né? Nós também temos contato aí com essa turma aí, a turma bacana Sim. lá, turma lá, que eles sempre tem lá o professor Claré, o Kruger, o Miguel, a Helena, tem o pessoal todo lá, O Wilton, tem você. muita referência lá, Não, tem gente Eduardo. demais lá, só Nossa os Senhora. crânios da área, dessas Tem gente áreas de de pesquisa. Portugal lá, né? Tem Tem gente de o Miguel Portugal, verdade. Chichorro. Show de bola É mesmo. muito pesquisador, Eu muita esqueci gente o de área nome dela. diferente. Ela é uma pesquisadora lá, que está lá em Portugal. Eu esqueci o nome dela, gente. Mas depois eu lembro. Mas vamos lá. Ô, Tem a Aline, Marcel, mas a Aline estava em Portugal, mas a Aline está aqui no Brasil agora. isso. É, É verdade. doutora em instrutoras. Nó. Vinícius, Aline Vinícius, não se esqueça. Beleza. Fernando, essa questão das lives, só antes da gente entrar no nosso assunto definitivo, é que a live, quando a gente salva ela, aliás,
tá dando um problema no Instagram, acho que é devido à demanda, para salvar só quando você está com notebook, às vezes, ou algum tipo de celular, não está disponibilizando. Eu uso um outro recurso para salvar a live, e aí o Instagram tem um problema de limitação, que a gente não consegue disponibilizar a live porque ela fica muito grande. As lives ficam em torno aí de quase 300 MB de live. Aí tem que fazer uma compressão e jogar lá dentro. Então aí a gente ainda está chegando nesse tema aí, a gente vai disponibilizar as lives aí nos nossos feeds aí, beleza? Marcelo, vamos lá, vamos tratar desse assunto que é a dúvida da maioria dos projetistas de incêndio. Sempre que nós temos esse tipo de área específica, o Corpo de Bombeiros ele tem também essa dificuldade de saber aonde, como lidar com esse tipo de lidar com esse tipo de sistema, de equipamento, vamos dizer assim, né? Com essa característica específica, como você tem na edificação, que são as subestações. Aí vem a primeira pergunta, que é a mais importante. O que é subestação, Marcelo? Define isso aí para nós, aí, pelo amor de Deus, porque se você tiver, porque do jeito que as coisas estão, uma casinha de cachorro com 2 disjuntores ali já é considerado subestação pela galera, entendeu? Então, bota aí para nós aí. Pois é. Precisa muito ficar claro o que é subestação, tá? E é uma coisa que não está claro nem nas normas, tá? Então gera realmente dúvida. Eu, Marcelo, não posso definir nada, mas eu vou arrumar alguém que possa definir. O pessoal da elétrica conhece muito bem esse livro aqui, ó, que é Instalações Elétricas Industriais, que é a Bíblia na área elétrica. O pessoal vai ficar doido, o pessoal da elétrica, que é do João Mamed Filho, entendeu? E eu acho que tudo que a gente fala, a gente precisa de ter uma referência, não ser da nossa cabeça. Apesar de a gente ter opiniões, é importante a gente procurar referências. Então, eu vou ler exatamente essa referência que eu citei, do João Mamed, tá? E é simples, é bem rápido, né? Ele fala que subestação é um conjunto de condutores, aparelhos e equipamentos destinados a modificar as características da energia elétrica, tensão ocorrente, permitindo sua distribuição aos pontos de consumo em níveis adequados de utilização. Então, para começar, a subestação é um conjunto de equipamentos, um conjunto de dispositivos que vão alterar a característica da energia elétrica. Ou seja, eu quero reduzir ou elevar o nível de tensão elétrica. Tá? Okay. E eu tenho divisões de subestações. Eu tenho subestações do sistema de geração, tá? Que é aquela que fica lá do lado da usina, tá? Lá do lado da hidrelétrica, da termoelétrica, né? Aí eu tenho a subestação de transmissão, que é o que eu vou interligar a geração até a distribuição. Eu tenho a subestação de distribuição, que é a que eu recebo desse meu sistema de transmissão e vou alimentar o sistema de distribuição. O sistema de distribuição são esses condutores que a gente vê na rua. Tem o poste, tem os cabos lá em cima passando, certo. Aqui tudo é sistema de distribuição. E por último, a gente tem a subestação do consumidor, que já é uma subestação interna própria do consumidor, já não faz parte mais do sistema elétrico de potência. Ok. Ficou claro? Beleza, ficou claro. Então, subestação é isso. Inclusive, pela sua definição aí, pelo livro, né? Ele até o ponto de consumo, né? Podemos dizer que é tudo que vai até o padrão ali, o relógio da CEMIG, né? O padrão da CEMIG para trás é tudo subestação. Dali para dentro é consumo e, teoricamente, a gente já não poderia mais falar que é subestação, vamos dizer assim. Não, pode falar que é subestação, porém é uma subestação de consumo. Mas é subestação porque isso é um conjunto de instalações, são algumas instalações destinadas a alterar a característica da energia elétrica. Só que é uma subestação de consumo. Assim como tem a subestação de transformação, da distribuição, essa é uma subestação de consumo. Também é chamada de subestação. Tá? A diferença é essa. É onde que está no sistema elétrico de potência.
Entendeu? Entendi. O sistema elétrico de potência é definido pela NR10 como o sistema de geração, transmissão, distribuição e medição, inclusive. Ou seja, termina na medição o sistema Terminou elétrico na de potência. medição. Né? Ok. Então, o limiar entre sistema elétrico de potência e o consumo é exatamente a medição, que é onde Ah, termina a distribuição. Entendeu? entendi. Então a distribuição termina ali na medição e o consumo começa na medição. Então a medição é o limiar entre o Uhum. sistema elétrico de potência e o consumo. Então é subestação da parte consumidora, mas é subestação. Entendi. E no caso, Marcelo, outra coisa que as pessoas associam muito é que eles falam que subestação é tudo que tenha transformador. Toda vez que você vê um transformador, é considerado uma subestação. Existe essa coisa. Se não tem transformador, é uma sala elétrica, uma sala de equipamentos elétricos. Isso procede? O que é o transformador e se ele, como é que é esse conceito, se ele dentro dessa característica de subestação? Isso. O transformador ele é um equipamento. Um transformador sozinho não Certo. é uma subestação. Ele é um equipamento que faz Uhum. parte da subestação. Tá? Ok. Então ele é um equipamento, ele não é a subestação, ele não é uma edificação nem nada, ele é um equipamento que faz parte da subestação, que conforme a definição, né, do João Uhum. Mamed, a subestação é um conjunto de dispositivos. O transformador é Certo. um desses Dispositivo. dispositivos que fazem parte. Então ele é, não é subestação, ele é um equipamento. Sala elétrica pode ou não ser subestação. Ele pode fazer parte da subestação ou não. Se for uma sala elétrica que está recebendo, que faz parte ali, que está recebendo os condutores do transformador, está participando de toda essa transformação, você tem uma subestação de pátio. Você tem ali do lado uma sala elétrica, uma sala de controle. Tudo aquilo ali faz Uhum. parte de uma subestação. Agora, se você tem Entendi. uma sala de painéis elétricos, simplesmente painéis onde não há essa transformação, ela não é Sim. considerada uma subestação, é considerada uma sala elétrica. Então, Entendeu? Isso essa aí sala. confunde muito também. Isso que é uma das coisas, porque o pessoal fala que às vezes se você tem as salas com os painéis, ou então aquelas salas com aquele chaveamento também, né? Tem aqueles grandes chaveamentos, barramento, isso também não é considerado subestação se não fizer parte dessa transformação, né? Se não alterar a característica ali da energia, se não tivesse a transformação, não, é uma sala Uhum. elétrica. Tá? É Entendi. uma sala de manobra, existem salas de manobras. Entendeu? Que é Uhum. exatamente, é o disjuntor, uma seccionadora, existem as salas de manobras. Mas a Certo. subestação é aquela que está alterando o nível de tensão. Ok. Então, e existe algum tipo de classificação aí no caso das subestações? Como é que é isso? Então, o Corpo de Bombeiro, nas suas normas, ele define todos os tipos a maioria dos tipos de edificações. Né? E Certo. no decreto, aqui em Minas, no caso, tem o decreto 44746, que ele define a subestação, não estou com ele aberto aqui não, ele define como centrais de energia, classificação M3. Tá? Sim. Só que de maneira geral, de uma maneira bem genérica. Ainda coloca junto a mesma classificação de subestação para centrais De telefônicas, comunicação, de telecomunicação. comunicação. Por similaridade, quando se faz um projeto de prevenção e combate a incêndio, a gente classifica como M3. Mas Ok. existem muitas diferenças nos riscos de incêndio entre as várias classificações M3. Tá? Em Certo. outros estados, existem classificações diferentes. Em São Uhum. Paulo, por exemplo, eles criaram uma classificação que é a classificação K, que é uma classificação Ah, tá. específica para subestações elétricas. Então já é um pouco mais de avanço do que aqui em Minas Gerais. Tá? Então lá tem uma Certo. classificação K e tem uma tabela específica para a classificação K, é bem diferente. Então cada estado isso pode variar. Ok? Entendi. Ok. Inclusive, se a gente for levar em consideração, tem esse plano, desde o ano passado, né, surgiu o Plano Nacional de Segurança contra Incêndio, que também tem
umas definições sobre o que é subestação, a partir de quando que faz a proteção. Se eu não me engano, eles trabalham com metro quadrado, com metro cúbico, quando você tem a metragem cúbica do transformador, do volume do do óleo do volume do transformador. óleo isolante do transformador, mesmo ele sendo um transformador a seco. Eu achei interessante isso. Se é transformador a seco, não tem óleo. E eles colocam, e ele não traz muito essa distinção, não. Ele só cita isso de forma bem também muito superficial e joga para os corpos de bombeiro essa questão da classificação dessas subestações, né? Tá todo mundo fugindo disso, a realidade, né? Tem nosso amigo aqui, o Gustavão lá, né, da AMEI lá, né, o Gustavão é referência na área elétrica aí. Ele tá falando aí sobre salas elétricas e CCMs, né, que são os centros de controle de motores, beleza, valeu, Gustavão, né. Gustavão, bem-vindo aí, referência nossa, mas ainda foi meu assim, professor também. Pois o Gustavão, todo mundo leva a chibata dele, né. Ainda assim, subestação, ainda existe classificação de subestação, não só pelo Corpo de Bombeiros, mas uma classificação diferenciada em outro... Existem vários tipos de classificação de subestação. Existe da localização dela, que eu falei, pode ser uma subestação de geração, de transmissão, de distribuição, de consumo. Pode ser uma subestação elevatória, abaixadora, que vai elevar o nível de tensão ou vai subir o nível de tensão. Pode ser uma subestação externa, subestação interna. Pode ser uma câmara subterrânea, subestação convencional, subestação compacta ou convencional, subestação blindada. Existem assistida, teleassistida, existem várias classificações diferentes para subestação, o que deixa a gama bem alta para isso. Entendeu? Isso eu recomendo que sempre que fizer um projeto que envolva subestação, envolva também engenheiros eletricistas. Porque é muito conceito que precisa conhecer, que precisa interpretar. Boa, bom, isso aí. E as medidas de segurança, elas são, assim, pela nossa classificação do decreto, como ela joga todo mundo na mesma bacia, vamos dizer assim, né? Na mesma baciada. Então, você tem ali as medidas preventivas, mas elas seriam as mesmas para o caso de uma subestação, de uma usina geradora. Não é possível que vai ser a mesma de uma subestaçãozinha, de uma câmara transformadora que a gente tem subterrânea da CEMIG, né? Você pegou um dos pontos mais importantes que tem, né? Que é como que a gente define as medidas de segurança para esses ambientes. Tá? Segundo a nossa normalização, né, a nossa IT 01, as medidas de segurança de uma subestação geradora vão ser as mesmas medidas de segurança de uma subestaçãozinha ali, de uma central telefônica. Entendeu? Porque jogou tudo no mesmo barco, tudo como M3, e pior. Na IT01, que é onde define as medidas de segurança, tem a tabela a primeira tabelinha, que é para edificação de até 750 metros, né, e até 12 metros de altura. Nela não tem a classificação M3. Então você tem que ir lá na tabela específica de M3. Na tabela específica de M3, só separa por altura, não separa em função de área. Então uma subestação de 20 metros quadrados e uma subestação de 1.000 metros quadrados, de 1 milhão de metros quadrados, é a mesma coisa. Ou seja, um eletrocentro, tá? Que é uma subestação com invólucro metálico, né? Que é pré-moldado, tudo feito assim, né? Que é considerado a subestação compacta, né? O eletrocentro, ele vai ter as mesmas características de uma edificação, de uma subestação com transformadores de 20 mil litros, edificações gigantes, entendeu? Subestações de pátio. Então, atualmente, a norma está dessa forma. Então, para você ter ideia, para subestações, independente da área, mas se a altura for menor que 12 metros, onde eu diria que é
sei lá, mais de 90% das subestações, né? Você precisa de acesso à viatura, isso está perfeito, tem que ter mesmo, tá? Ok, Precisa de ter o apoio da viatura para fazer resgate, combate, para tudo, tá? ok, Precisa ter segurança estrutural contra incêndio. Aí eu te ok. pergunto, Alisson, você que é um dos maiores especialistas que conheço na área de incêndio, qual que é a função da segurança estrutural contra incêndio, ou em uma edificação, de maneira geral? É evitar o colapso em caso de incêndio, né? Que ela entre em colapso e caia antes da hora, né? Você permite ali fazer né, manter essa estrutura Perfeito, sem as perdas das características estruturais. Agora, uma perfeito. subestação, Para dar tempo das pessoas saírem da edificação saírem, e dar tempo exatamente, da equipe de resgate poder chegar e tirar alguém lá de dentro. ok. Tá? Uma subestação de 20 metros quadrados, onde normalmente não tem ninguém, ou tem uma ou duas pessoas que são treinadas, Uhum, certo. qual que seria realmente a necessidade disso? Entendeu? Então, Uma câmara é coisa. transformadora, vamos numa câmara transformadora, né? Isso, Essas câmaras exatamente. transformadoras da CEMIG que costumam ser ou enterradas, ou então Uhum, costuma ser aqueles cômodos inacessíveis, né? Totalmente sim, vedados, que você só tem um alçapão de 60 por 60 que você sobe, você quase que escorrega por ele para poder entrar na câmara. E é só a CEMIG que faz esse acesso. exatamente. O que isso vai gerar ali de. Porque se o transformador, os equipamentos ali estourarem, né? Que é isso que acontece, né? Você tem a perda das vedações ali e o transformador pode vazar num caso desse. Mas mesmo Uhum, assim, ele vai simplesmente dar o choque, dar aquele e acabou. E morreu. exatamente. E se Ou tiver seja, alguém ali, morreu. O bombeiro vai lá e tirar o corpo. Não tem mais o que fazer. Não há o que. Vai cair barramento, né? Normalmente você tem barramentos ali, fazendo a sim, transição, né, de pontos. Você vai ter uma mas não é queda do nada barramento, estrutural. nada estrutural. A estrutura do que? Do transformador? É uma coisa realmente que fica meio difícil da gente avaliar. Então são coisas que a gente precisa de pensar. Entendeu? Talvez para subestações mais altas, tudo bem, entendeu? A NBR 13231 fala que determina algumas características para as edificações de apoio, entendeu? Certo. Mas é uma norma que também precisa ser revista, tá? Sim, sim. Bom, aí Ela ainda, tem muita para essas coisa. subestações, Ela tem muita coisa que ela mesma se contradiz, até com as normas das concessionárias, né? exatamente. Ainda, como medida, a gente precisa de compartimentação horizontal. Tudo bem, porque tem a área mínima, né? A área máxima, aliás, que você pode ter, a partir daí você vai compartimentar. Ou seja, só vai ser aplicável mesmo para subestações muito grandes, né? Uhum. Saída de emergência, óbvio. Brigada de incêndio, ok. Lembrando que muitas subestações não tem ninguém lá dentro, tá? Sim. Aí você, normalmente isso é dentro de uma indústria, você vale a pena no seu projeto você informar. Informar que tem Essa terra. subestação não tem população física, porém a planta conta com brigada profissional que Uhum. irá Ou atender em brigada caso de algum orgânica, né? Que sinistro. vai. Exato. Exatamente. Né? Ok. Alarme de incêndio é obrigado. Aí, mesma coisa, você tem uma subestação que está toda isolada ali, 20 metros quadrados, ali 30, 50 metros quadrados de um eletrocentro. O que o alarme ele vai fazer? Ou que tá lá nos cafundó da planta industrial, né? Tá lá onde Judas perdeu a bota lá, tá lá num grotão lá, ou então tá lá no alto da montanha. Não vai ninguém Exatamente. lá, vai lá mal mal para fazer uma leitura, dar uma manutenção, ou quando você tem um problema, Exatamente. né? Se tiver ali um sistema de alarme que não interessa, o que interessa nem o alarme ali, é avisar em outro local que ali está tendo um sinistro, ou seja, você vai ter uma detecção e vai ter um aviso em outro local que está tendo um sinistro, tudo bem, mas do jeito que é solicitado, lugar de 50 metros quadrados, que vai ter ali uma, Sim, duas pessoas, só para atividade, então o alarme também não é tão sentido. Mas é uma medida simples, mas vale a pena o estudo, vale a pena conversar sobre sobre isso, né? esse. Ok. Sinalização, extintor e controle de material de acabamento. Tem hidrante, mas eles dispensam o hidrante para central de comunicação, de energia.
certo. Entendeu? Então essas são as medidas, mas que precisam ser Melhor estudadas primeiro e avaliadas. exatamente, E aí melhor precisaria, avaliadas. inclusive, de fazer um estudo, né? Que nem você falou. Aí tem que juntar eletricistas, tem que ter uma opinião também das concessionárias, dos órgãos, né? No caso aqui em Minas Gerais é a CEMIG, né? Que atua em grande parte. Precisaria deles também dar essas opiniões para que a gente, para que a segurança contra incêndio seja tanto pelo Corpo de Bombeiros, até para que seja funcional, né? A gente fala que o maior problema, né, Marcelo, é que a segurança contra incêndio não é colocar tudo ou encher de equipamento de segurança contra incêndio, é você ter aquilo que vai ser funcional, que na hora que ocorrer a coisa, você tenha condições de combater, evacuar principalmente, evacuar. Se for combater, um combate Perfeito. com eficiência, né? Se for um combate mais profundo, equipamento que funcione com essas características, com a necessidade, isso tudo. E mais a questão do bombeiro chegar, acessar e poder fazer também o trabalho deles em segurança. Então, e as medidas que a gente tem são muito ou elas estão muito além, ou elas não são necessárias, não promovem essa eficiência, ou elas estão muito aquém conforme o tipo da subestação. Né? Exatamente isso, que você falou é muito importante. Todo projeto, né, e o de incêndio não é diferente, ele é interdisciplinar. Então ele precisa de várias especialidades discutindo sobre aquele assunto. Então é a Certo. necessidade agora de os engenheiros eletricistas com os profissionais de incêndio, com o corpo de bombeiro, com os profissionais de segurança, juntar e tentar propor uma melhor solução do que a atual. Porque realmente tem medidas aquém e medidas além. Até alguém comentou aqui agora, eu me perdi nesse tanto de comentário, mas Eu tô ó, puxando aqui. o Gustavão falou, ó, poderia ser deteção atuando nas seccionadoras. Isso é uma maravilha. É muito mais importante do que o alarme. Eu deteto o incêndio, primeira coisa, corta a energia ali da minha subestação. Sim, Entendeu? inclusive quando a gente fala de seccionadoras, né, pegando gancho aí, elas estão na parte da, da parte de potência mesmo, que está ainda sendo distribuída nas cidades, nos bairros. Aí você tem aquelas subestações da CEMIG, como a gente fala Tem. aqui, entre aspas, que lá sim você tem grandes estruturas, grandes concentração mesmo dessa carga potencial toda, e ali sim você tem gente, você tem equipe, ali precisaria disso, desse tipo de situação, né? Exatamente. A Helena perguntou aí também sobre o sistema fixo de gases. Isso é muito interessante. Bom, pela norma do Corpo de Bombeiros em Minas Gerais, o sistema fixo de gases vai ser obrigatório a partir de subestações de 12 metros para substituir o sistema de chuveiros automáticos, né? Porque água e eletricidade são incompatíveis. Tá? Certo. Então, subestações até 12 metros de altura não precisam de gás. Muitas indústrias utilizam esse sistema de gás, mesmo porque muitas seguradoras exigem o sistema de gás inerte. Entendeu? E é uma medida super interessante. Eu sempre que eu posso, eu projeto essa medida, eu sugiro do cliente colocar, voltando mais preocupado com seguradora. Uhum. Entendeu? Que Então, pode ser e muito. uma exigência, né? Isso. E a maneira Totalmente de diferenciado. projetar. Exatamente. E a maneira de projetar esse sistema tem que ter. Não é Helena, não, é Ellen, desculpa, viu, Ellen? E a maneira de projetar também tem que ter muita atenção, porque você tem uma subestação, se você tem alguém lá dentro e o gás simplesmente é despejado lá, primeiro, tipo de gás. Se você utilizar o CO2, que já foi muito utilizado, o que vai acontecer? Vai acabar o oxigênio do ambiente, quem estiver lá dentro vai morrer. Sim, você Tá? tem um problema da asfixia aí, que é altamente. Exatamente. Não que Exatamente. ele Como seja opção, proibido, mas ele é muito restritivo, né? exatamente. Como opção, a gente tem outros gases, tá, que não fazem mal. Você pode Sim. lançar que não, a pessoa pode estar lá dentro, que ela não vai morrer, não vai passar mal, coisa mais séria, a não sei que ela tenha alguma coisa pré-existente. Mas enfim, se
o gás for lançado, mesmo que não faça mal e a pessoa está lá dentro, pode ocorrer o pânico nessa pessoa. E aí é um outro risco. Então, muito importante no sistema de gases é você ter um pré-alarme, tá? Então, o sistema detetor, tá? Primeiro dá um pré-alarme na subestação, olha, gente, tem alguma coisa errada, daqui a 30 segundos, daqui a 1 minuto, tá? Eu vou despejar o gás. Isso dá tempo ou da pessoa sair, ou da pessoa ver se é um alarme falso, um alarme verdadeiro, e, inclusive, abortar o sistema. É importante você colocar uma chave de aborto do sistema. Sim, ali do lado dos acionadores. Que ele pede a recomendação de delay também. Exatamente. Você aperta lá e fala, não permite que o gás seja despejado. Então, muita atenção também nos projetos que tem o sistema de gases fixos. Entendeu? Mas é uma tecnologia muito interessante. Tem, inclusive, o sistema de gases fixos que já fica dentro do painel. É muito interessante. Sim, sim. Inclusive, como alternativa, né, tem o gás, um dos gases fixos, quando é painéis e armários, um dos gases fixos que é muito utilizado como alternativa desses FM200, do Novec 1230. Uma das grandes alternativas que eu já vi muito, eles usam o nitrogênio, que é um gás inerte, né? E que, como ele é um gás que já é frio, né? Ele expulsa uma grande quantidade de oxigênio. Só que até para usar o nitrogênio tem que ter cuidado, porque dependendo do equipamento, você tem um problema da temperatura congelante ou da condensação rápida de água. Tem também o outro cuidado, porque se você não, se ele não for bem dimensionado, principalmente em armários, né? Não só em painéis. Exatamente. Aqueles armáriosão tipo de CPD mesmo, mas você tem esses armários elétricos de grande porte, né? Sim. Se não for bem dimensionado e não houver o espalhamento correto, você tem um problema de não conseguir expulsar o oxigênio todo e ainda continuar tendo curto. E para piorar, você tem a condensação como consequência e aí você piora a situação. Então, até para fazer o nitrogênio, que é complicado, um pouco mais barato, tem esse problema ele tem que ter muito mais preciosismo do que um Novec ou um FM200. Então, isso é uma das coisas que eu já passou por isso, né? Já passei como eu falei com a Vânia, a gente já tomou umas caneladas aí que a gente não esquece. Exatamente. Exatamente. Estou pegando aqui sempre algumas questões, respondendo aqui a pergunta do pessoal, né? Igualzinho o Thiago falou assim, se não é isento de hidrante, por que tem seguradoras que exigem o hidrante ou até mesmo um sistema de auto-spray? Aí, eu vou pedir sua opinião, Marcelo, mas assim, adiantando um pouco, eu entendo que elas pedem isso por motivo número 1. Quando você tem um curto-circuito em qualquer equipamento elétrico, principalmente os de grande porte, né? Quando a gente fala aí de indústrias, sistemas que tem 220 ou mais, até o 127. Mas quando você tem essa transição e você tem barramento na edificação, o barramento ele é uma forma de você proteger a edificação ou o seu parque industrial. Então, você tem uma queda ali e fica retida na subestação. E aí, a subestação, havendo corte, se ela perdeu esse barramento e cortou a energia, o fogo deixa de ser um classe C e vira um fogo classe A. Isso é uma das coisas que a gente tem que ter em mente. E se o líquido isolante, essa temperatura ultrapassar do líquido isolante, que é uma temperatura altíssima, né, principalmente os transformadores que têm os tanques, né, e isso cada vez mais está diminuindo nas plantas industriais, alguns locais que ainda tem, inclusive em Belo Horizonte, alguns subestações e transformadores bem antigos ainda têm os tanques de isolante, agora tudo a seco, enfim,
nesses casos, o líquido isolante você pode atingir a temperatura do ponto de fulgor dele e aí o hidrante pode ser necessário para essa contenção, para você apagar ali, fazer um resfriamento, alguma coisa nesse sentido, para não deixar chegar nessa temperatura, né? Eu penso que seria isso. O que você me diria disso, Marcelo? Seguradora pede muita coisa, né? A seguradora pede até a NASA para ser aplicada aí, a gente tem aí os exemplos, né? Exatamente. Mas uma coisa, ó, primeiro, uma coisa muito importante que você falou. O fogo, ele é classe C enquanto está energizado. Desligou, ele deixa de ser classe C. Entendeu? Sem energia elétrica, você pode aplicar água. Com muita atenção, que existem equipamentos elétricos que eles acumulam energia. Capacitores, energia estática, já ia falar isso, exatamente. Eles conseguem acumular energia. É o exemplo do capacitor, tá? O capacitor, que é um acumulador, né? Um grande acumulador. Isso, tá? Agora é o seguinte, muito cuidado com utilização de hidrante para centrais elétricas, para onde tem energia. Existem, sim, técnicas de combate, tá? Para fogo classe C, tudo, com hidrantes. Sim. Mas aqui no Brasil não tem nada para isso. Tem que ser o esguicho regulável, tem que trabalhar com névoa, e tem que ser aquela névoa que eles chamam de escudo invertido, né? Isso, tem que ter uma distância, uma distância que é calculada essa distância, tá? Exatamente. Ou seja, não é qualquer um que consegue combater com hidrante ali um incêndio numa subestação que está energizada ainda. Tá? Não é. Então o primeiro ponto é esse. Cuidado para projetar o hidrante em subestação. Outro, o sistema de water spray nos transformadores, né? Que utiliza essa neblina e tudo. Exatamente. Você tem ali o óleo está em combustão, temperatura elevadíssima, você precisa resfriar. Você corta a energia e aplica o water spray, você consegue controlar, e é melhor do que você deixar aquilo ali pegando fogo até sei lá quando. Então, esse sistema é interessante. Quando que você vai utilizar esse sistema? Aí que fica muito interessante. Quando a análise de risco indicar. Ele não é obrigatório. Exatamente. Ou é quando o segurador indicar, ou quando a análise de risco indicar. Exatamente. E aí é onde que a norma, ela não fala sobre isso, nenhuma das normas, nenhuma das legislações. Respondendo a pergunta da Mary, ela falou perguntando aqui como é que se calcula e dimensiona o gás Novec numa sala e tudo. Olha, Mary, não só você, mas a todos que estão nos assistindo. Tanto o FM200, o Novec, o nitrogênio, todos esses gases que vocês forem calcular, que são os gases fixos para fazer a proteção de algum lugar, primeiro, você tem que escolher o gás e o fabricante desse gás. Primeira coisa que vocês têm que ter noção é isso. Rapidinho, assim, numa explicação bem simples. Você tem que escolher o gás e o fabricante do gás. Você não pode fazer esse dimensionamento sem essas duas coisas. E a segunda situação, você escolheu o fabricante. Vamos supor, a KID, que é uma das fabricantes do FM200. Você tem que fazer um curso na KID, ser certificado pela KID e usar o programa de cálculo da KID. Se você escolher a concorrente dela, você vai ter que ser certificado pelo concorrente dela, usar o programa dela e fazer o cálculo por esse sistema. E além disso, depois que você faz o dimensionamento, você tem que remeter à fabricante, ela vai fazer a função de auditora do seu dimensionamento, vai falar se está correto ou não, se tem que corrigir ou não, se tem que aumentar ou não. Ela que vai falar, mandar e devolver para que você possa aí sim continuar com esse processo. Então você tem que ser certificado pela fabricante, por isso que você tem que escolher o gás. E a fabricante. E se o cliente falar assim, eu quero o fabricante Xing Ling Ling, você vai ter que se certificar pela fabricante Xing Ling Ling, fazer o curso dela e usar o programa da fabricante Xing Ling Ling. Então, gente, essa parte aí, e normalmente é a turma dos engenheiros mecânicos que faz esses cursos aí. Você tem que ser engenheiro mecânico, não pode ser de outra parte, de outra categoria de engenharia, tem que ser engenheiro mecânico ou engenheiro industrial que tem habilitação para isso, perante o CREA. E o engenheiro químico, se eu não estiver enganado. Tá? São só esses que tem aí. Então, nós, engenheiros civis, arquitetos,
e é tudo rapa do tacho, pode tirar o cavalinho da chuva. Exatamente. Muito importante mesmo, tem que ser certificado. Então o pessoal às vezes já faz É, o cálculo do lugar. Não, tem que ser alguém que seja certificado por ele. É exatamente isso, ô, Alisson. assim, a gente está com pouca coisa, pouco tempo, mestre. É, edificações adjacentes. Tem alguma coisa rapidinho para você levar em consideração sobre isso? Tem muita coisa que levar em consideração sobre isso. Mete bronca. Olha só, aqui em Minas, tudo ali que está dentro da subestação, daquele pátio, faz parte da subestação. Tá tudo ali no M3, tá? Uhum, Agora eu falo, lá em São Paulo já tem uma certa diferença. Então você tem ali os certo. transformadores, né? Ali a área dos transformadores, das seccionadoras, toda aquela parte de transformação. Você tem a sala de controle, pode ter uma sala elétrica, pode ter uma área de apoio, enfim, outras edificações que são adjacentes. Aqui em Minas você tem que aplicar todas aquelas medidas para elas. Lá em São Uhum, Paulo eles dividem, tá? Lá eles têm a IT 37, que é de subestações. E lá eles olha, determinam o seguinte, bom, em primeiro lugar, para essas edificações, você tem que calcular a distância de isolamento delas. Isso já não é São sim, Paulo, isso é a BNT 13231. Você precisa certo, calcular a distância de isolamento dessas subestações para os transformadores ou outros equipamentos que possuem óleo. Tá? Então você certo. tem lá o limite, a distância mínima que você pode ter dessas subestações, ou se você vai ter que construir paredes de corta-fogo entre elas. Fazendo Tá, esse isolamento, ok. isso. Aí você precisa determinar as medidas de segurança. Lá em São Paulo tem essa IT 37, que o que eles determinam? Se as edificações tiverem área inferior a 750 metros quadrados, você vai utilizar a tabela X, que é igual à nossa tabela de edificações menores que 750 Que é a metros nossa quadrados. tabela um, que é a nossa tabela um. Exatamente. Você vai usar extintor, sinalização, iluminação e Ação, saída. saídas de emergência. Beleza. Exatamente. Isso é São Paulo, né? Isso é São Paulo. Se Ok. tiver uma área superior a 750 metros quadrados, aí sim você vai utilizar a tabela K, que é a tabela de subestação mesmo, e lá as medidas de segurança vão depender do volume de óleo daquela subestação, dos transformadores daquela subestação. Se tiver mais até 20 metros cúbicos de óleo, você vai ter algumas medidas. Se tiver mais de 20 metros cúbicos de óleo, você tem outras medidas. E Certo. 20 metros cúbicos de óleo é muita coisa, mas tem muita subestação que tem. Tem transformadores com mais de 20 mil litros de Sim, óleo. nossa, tem muito. O pessoal que não imagina o tanto que é. Essas pequenas centrais hidrelétricas, né? As PCH, elas são prova viva disso. Você chega lá, você encontra. Se você não tem um transformador com essa capacidade, você tem 5, 10 transformadores que somando dá uma capacidade É, incrível. É exatamente. uma, é Aí, uma coisa, é uma coisa assim, surreal, que você chega lá e fala, meu Deus, o que eu faço com isso aqui? É, aí, pegando carona nisso que a gente está falando, que eu falei da IT 37, a Ellen comentou uhum. aí. Aqui tinha E, IT 30, né? e o nosso colega lá também comentou da NBR 13231 e a IT 30. Vão Então juntar os já joga dois. as normas aplicáveis aí. Fala aí dessas Exatamente. digníssimas. Isso. Aqui em Minas Gerais realmente tinha IT 30 de subestações elétricas, mas ela foi substituída pela NBR 13231. Então aqui não tem mais uma IT específica. Tá? Então é diferente Certo. lá de São Paulo, que ainda fala sobre 3231, mas tem uma IT específica. Outros estados também têm. Aqui em Minas tinha, mas não tem mais. Manda utilizar a norma 13231. E o que é essa norma 13231? Uma norma específica de proteção contra incêndio em subestações elétricas. Só que aí tem um problema. Aqui em Minas Gerais pediu para utilizar a 13231. A Uhum. 13231, no seu escopo, ela fala o seguinte: esta norma estabelece os requisitos mínimos exigíveis para a proteção contra incêndio em subestações elétricas de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia. Ou seja, parou no distribuição.
conforme os conceitos que a gente acabou, que a gente já leu, e vou reforçar ainda com um conceito que tem na norma da CEMIG, tá? O que ela fala? Até o sistema de distribuição que essa norma é aplicada. Então, onde que acaba o sistema de distribuição? Muita gente já falou comigo. Ah, mas dentro da usina tem a distribuição interna. Pois é, mas eletricamente falando, em sistema de energia elétrica, aqui dali, essa distribuição interna faz parte de consumo. Tá? Segundo a norma da CEMIG, por exemplo, que é a ND 13.3, ela fala o seguinte, que o sistema considera-se sistema elétrico de distribuição o processo de transferência de energia elétrica para os consumidores, abrangendo estruturas, equipamentos e condutores, a partir dos pontos onde termina a transmissão ou subtransmissão, até a medição de energia inclusive. Lembrou aquele mesmo conceito do CEP? Sim. É exatamente aquilo. Ou seja, a distribuição acaba na medição de energia. Aí já me questionaram, mas dentro da usina tem um tanto de medidores, estão medindo a energia, estão medindo. Aí nós vamos para um outro conceito, que esse conceito eu vou tirar da ANEEL. Né? O que ela fala que é o sistema de medição? Conjunto de equipamentos, condutores, acessórios e chaves que efetivamente participam da realização da medição de faturamento. Então, quando a gente fala nesse sistema de energia, a gente fala dessa medição que termina o sistema elétrico de potência, que termina o sistema de distribuição, é a medição de faturamento. Tá? Então, não são aquelas outras medições internas de tensão, fator de potência, o que for. É isso. Entendeu? Então, tem essa diferença. Então, Gustavo, não é 13.3, não é 3.3. Tranquilo? A norma da CEMIG, que o Gustavo está perguntando. Então, então, a norma, o bombeiro passou a utilizar 13231, mas na essência a 13231 ela só se aplica a subestações até a distribuição. Até a medição. Até a medição, inclusive. Isso. Aquela subestação onde ocorre a medição, ela está ali em cima do muro, do limiar. Então eu acho que vale ainda considerar que está naquele sistema. Exatamente. E só lembrando que ali só pode ser chamado de subestação se você estiver tendo a transformação, né? Isso, o conceito, exatamente. Se você estiver alterando a potência da energia que está chegando. Isso, a tensão da energia, né? Está modificando essa característica da energia. Se for só uma chave seccionadora, pode ser uma casa de manobra, pode ser outras coisas. Pode ser uma sala, aí seria uma sala elétrica, porque você só tem uma sala elétrica. Porque você não está fazendo essa transformação, né? Exatamente. Se você tem uma chave, uma casa de manobra, só tem chaveamento. Se tiver o risco de incêndio ali vai ser por causa de algum arco elétrico que vai dar, entendeu? Não vai ter aquela continuidade. Acabou a energia, ali não tem carga de incêndio, né? Ali não tem material combustível. Cortou a energia, o incêndio vai cessar. Então não tem o óleo, o principal risco de incêndio numa subestação é o óleo do transformador. Então numa casa que só tem uma chave, uma casa de manobra, não tem o óleo, você já eliminou praticamente o risco inteiro. Ou seja, transformador a seco não tem problema com relação ao óleo. Isso acho que é o que falta talvez se a gente, né, que é uma das nossas propostas, né, Marcelo, lá pela MEI, é ativar a IT30 trazendo esses conceitos. Isso é muito importante. Quem não sabe, né, a IT 02 de definições, ano passado ela saiu em consulta pública. Nas nossas sugestões, nós já carregamos um pouco dessas definições lá para o bombeiro, para pelo menos fomentar eles lá sobre isso. Mas agora nós estamos trabalhando, estamos montando a comissão. E a proposta nossa é ativar a IT30, mas para fazer uma coisa parecida com São Paulo, trazer as definições corretas, o que é cada coisa, né? Propor as medidas não eficiente, não em quantidade, em complexidade, mas em eficiência. Exatamente. Não adianta. Que nem você falou, não adianta eu ter um sistema de hidrantes, mesmo que eu tenha um esguicho regulável. Às vezes esses sistemas de esguicho reguláveis
EBK, né, que é os comuns aí, eles não dão conta de fazer a névoa que é apropriada, ainda tem uma distância que tem que ser fazer isso daí, então é uma coisa mais profissional. Aí você tem que deixar ir para um bombeiro civil ou para o próprio corpo de bombeiros fazer fazer essa contenção do incêndio ali. O nosso tempo está quase acabando, vai lá. Só rapidinho, né, também, porque essa reativação que a ideia nossa da MEI, né, é reativar a IT-30. A gente não sabe se vai ser possível já fazer essa proposta para o Corpo de Bombeiro. Primeira coisa, não é uma cópia da IT de São Paulo, porque lá a gente identifica muita coisa que tem que mudar também. A gente não acha que a IT de São Paulo é a IT perfeita que está ótima, de jeito nenhum. Mas quando a gente elabora a proposta, normalmente a gente tem que ter referência. A IT de São Paulo, algumas ideias a gente vai tirar de lá. Assim como de outras normas, entendeu? Inclusive, até das próprias concessionárias, né, elas têm exatamente, com certeza. Então a gente pretende estar em contato com todo mundo, juntar um grupo, né, interdisciplinar, tá? Quem tiver alguma ideia, alguma sugestão, pode mandar. Para qual e-mail pode mandar sugestão, Alisson? Pode mandar no área técnica, sem acento, @amei-mg.com.br. Depois eu mando aqui, deixa eu ver se consigo. Vai colocar aqui embaixo? Não? Mais fácil, né, para o pessoal copiar. E uma dúvida que o pessoal tem muito, Marcelo, para a gente finalizar. Qual esses transformadores, esses que são aéreos, esses sacanas que a gente vê, ou então fica lá no telhadinho da salinha de administração lá da nossa indústria. Esse transformador, ele é o quê? Ele é um equipamento. Ele não é uma subestação e nem pode ser classificado como tal, né? O subestação e o transformador isolado, não. Tá aí para a definição das medidas de segurança daquele transformador, aí você vai ter que verificar que tipo de transformador aéreo. Se ele for interno, ele não pode estar lá em cima, né? Se ele for a óleo. Né? O óleo, você tem a óleo nos postes, aí no sistema de distribuição. Né? Agora, dentro da edificação, você tem limite máximo de volume do óleo que você pode ter. Entendeu? Então você tem que ver algumas medidas, mas ele não é classificado como uma subestação. Ele é um equipamento que precisa de medidas de segurança. Então uma coisa muito importante que a 13231 exige, e que os RT vão me odiar, mas eu acho que devia ter, é análise de risco. Então, fazer análise de risco, falar, essa medida que vale a pena, essa medida não vale a pena, eu adotei essas medidas por causa disso. Para mim, o bombeiro tinha que cobrar análise de risco. Entendeu? Aí os RTs vão me matar agora, né? Mas exatamente. Mas é outra forma de se raciocinar, e inclusive você vai ter parâmetros técnicos, você vai ter que buscar o profissional que é o engenheiro eletricista, você vai ter que buscar o pessoal da segurança do trabalho daquela edificação para você conseguir fazer a proteção eficiente do equipamento e não simplesmente, né, jogar qualquer coisa lá, ou ser exigida qualquer coisa sem a devida até. Porque só nesse conceito de que um transformador não é uma subestação, isso muda tudo. Isso muda todos os parâmetros. Exatamente. Principalmente o transformador a seco. Marcelo, nós vamos terminar aqui, porque a nossa live deve encerrar daqui a pouco. Te agradeço demais aí. Pessoal, agradecemos a todos aí pela presença de vocês, por estar nos assistindo. Quais são as suas considerações finais aí, meu caro? A gente precisa sempre pesquisar, sempre trabalhar junto, por isso que a MEI é muito importante. Tá? A MEI, o Flama, o Ignis, é muito importante essa conversa entre profissionais para estar sempre evoluindo. Parar com esse negócio de só copiar a norma internacional e a gente fazer as coisas, propor as soluções, entendeu? Com inteligência. Ou seja, vamos discutir, vamos entender e vamos propor. E essa é a ideia que a gente tem que fazer. Tranquilo? É isso mesmo. Ó, agradecemos a todos. 20 segundos para acabar aqui a live. Agradeço todo mundo aí, viu? Fernandão, muito obrigado. Henrique, galera Qualquer toda. Dúvida,
Isso, a Ellen, a Bruno, o Vinícius, o Gustavão, o Luiz Mairim, Thiago. o Thiago, o Fernando. Galera, ó, aqueles que nós não conseguimos responder, a gente responde depois. Um abraço.